Fala comigo, estudante do terceiro ano do ensino médio. Que bom que nós nos encontramos mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Magno Andrade. Hoje, galera, nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante e que com certeza faz parte do dia a dia aí de vocês, mesmo que vocês não percebam, tá? Nós vamos falar sobre a intertextualidade e a metalinguagem. Os nomes são um pouquinho grandes, parece ser algo difícil, confuso, mas vocês vão perceber que é mais fácil do que vocês imaginam, tá bom? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos reconhecer e usar produtiva e autonomamente estratégias de intertextualidade e metalinguagem na compreensão e produção de textos, tá? Bom, quero que vocês deem uma boa olhada nessa imagem aí que está sendo projetada para vocês, gente. Percebam bem, percebam bastante esse personagem central aqui, né, que está mais no plano da frente. Vejam bem muito o que está atrás dele. Reparem que aqui é uma espécie, né, um guarda-corpo e que aqui, olha, a gente pode considerar que tem uma água, um mar, não sei, tá? A gente percebe isso porque tem a presença de dois barquinhos aqui, olha. Então, reparem bem essa imagem. Esta imagem, o título dela é O Grito, tá? O nome dela é O Grito. E aí, pelo nome e pela imagem, a gente imagina então que esse personagem aqui esteja gritando, beleza? Agora, vamos fazer uma comparação. Olha essa outra imagem. Compare bem, olha. Então, aqui nós temos personagem no plano da frente, aparentemente gritando. Aqui também nós temos personagem no plano da frente, aparentemente gritando. A gente tem pessoas atrás que, neste caso aqui do grito, a gente não sabe quem é, não tem como imaginar quem é. E aqui nós também temos pessoas atrás que quem conhece o desenho, pela forma dos personagens atrás, já sabe quem é. E também a gente tem essa grade aqui, né, protegendo e uma água do lado de cá. Percebam que há muitas regularidades entre uma imagem e outra. Uma imagem, ela é muito parecida com a outra. Agora imaginem comigo, qual vocês pensam que veio primeiro? Essa aqui do grito ou dos Simpsons? Claro que a gente pode perceber que o grito é a imagem original, tá? Enquanto que os Simpsons utilizaram dessa imagem que já existia para poder retratá-la de um outro modo, tá? Este processo, gente, é justamente a intertextualidade. A intertextualidade, então, ela vai ocorrer da seguinte forma. Existe um texto original e as informações que são fornecidas por este texto original servem como base para que haja a produção de outros textos, de textos intertextuais, tá? Então, percebam aqui o inter de fora, tá? Pensem aí na palavra internacional, que está fora da nação, tá? Então, o intertextual é aquilo que está fora deste texto, beleza? Vamos retomar, então, o nosso exemplo para que fique bem claro este movimento. A gente tem uma imagem, um texto, tá? Neste caso aqui, um texto não verbal. Então, nós temos um texto original e este texto original ele é utilizado como base para que haja a produção de um outro texto, de um texto que está para fora desse. É o movimento, então, que a gente chama de intertextualidade. Você, estudante do terceiro ano, produz intertextualidade principalmente quando você vai escrever redações. Quando você escreve redações, então,
você utiliza dados estatísticos de um texto, você utiliza a citação de um outro texto, você utiliza uma alusão histórica. Tudo isso, gente, são movimentos intertextuais. Percebam, então, que para a produção do seu texto, você utiliza de informações dadas por outros textos, e isso é um movimento intertextual. Tranquilo até aqui? Portanto, a intertextualidade é a influência e relação que um texto estabelece sobre o outro texto. Vamos refletir. Sobre o conceito de intertextualidade, podemos afirmar: 1. Introdução de novos elementos no texto. Pode-se também retomar esses elementos para introduzir novos referentes. 2. Operação responsável pela manutenção do foco nos objetos de discurso, previamente introduzidos. 3. Elemento constituinte do processo de escrita e leitura. Trata-se das relações dialógicas estabelecidas entre dois ou mais textos. 4. Pode ocorrer de maneira implícita ou explícita. E 5. Responsável pela continuidade de um tema e pelo estabelecimento das relações semânticas presentes em um texto. Dessas 5 afirmativas que nós vimos, qual que vocês imaginam que sejam as corretas, tá? E aí a gente vai perceber que as corretas são apenas a afirmativa 3 e a afirmativa 4. Vamos retomar a elas. A 3, então, fala que a intertextualidade ela vai tratar de elemento constituinte do processo de escrita e leitura. Até aqui, beleza, né? Realmente, elas vão fazer parte do processo de escrita e do processo de leitura de textos verbais e não verbais. Trata-se das relações dialógicas estabelecidas entre dois ou mais textos. Então, a intertextualidade ela vai tratar-se justamente desse diálogo, dialógica, percebam? Entre dois ou mais textos. Você pode utilizar, então, para a produção de um texto, diversas informações de outros textos. Não somente de um ou dois, mas de vários textos. Como eu citei como exemplo anteriormente. Na sua redação, você vai utilizar de uma citação, você vai utilizar de um dado estatístico, você pode utilizar, por exemplo, de um trecho de uma música. Todo este movimento é um movimento intertextual em que o seu texto vai dialogar com outros textos, beleza? E a afirmação 4 pode ocorrer de maneira implícita ou explícita. Hoje, nós não vamos aprofundar no entendimento sobre a ideia aí da intertextualidade. Por quê? Existe, gente, o nível da intertextualidade, que ela é implícita ou explícita. Pelo próprio nome, a gente já consegue perceber. A intertextualidade implícita, então, ela está dada no texto de modo um pouco mais escondido. E aí depende muito de uma posição do leitor de conhecimento de mundo, para que ele perceba que há, de fato, um movimento intertextual, tá? E a intertextualidade explícita, ela está explícita, ela está clara. Não tem dúvidas de que há uma intertextualidade. Então, quando você produz no seu texto, você produz um texto em que você coloca, segundo o autor fulano de tal, e aí coloca aquela frase do autor, este é um movimento intertextual de modo explícito. Tranquilo? E aí, além desses dois níveis, a intertextualidade implícita e a intertextualidade explícita, há também os tipos de intertextualidade. Então, existem diversos tipos de intertextualidade, porém, nós não veremos no nosso encontro de hoje, tá bom? Não temos tempo suficiente para isso.
E aí depois vocês vão estudar melhor, justamente aí com o seu professor em sala de aula, os tipos de intertextualidade e como que eles ocorrem. Tranquilo? Vamos continuar então. Agora sim, vamos lá. Olha essa imagem, gente. Reflita sobre essa imagem. O que que vocês estão vendo? Olha cada detalhe dela. Vejam que nós temos um homem. Este homem, aparentemente, né? Ele está pintando, olha, ele está aqui na mão um objeto que parece um pincel. E ele está olhando no espelho e pintando a si próprio. E aqui em cima, olha, perceba que ele tem uma espécie de rascunho, ele já tentou fazer isso outras vezes. E aqui do lado, olha que interessante, ele tem autorretratos de personalidades, né, de pintores famosos, de artistas famosos aí, que ao longo da história já fizeram um autorretrato. O que é auto, gente? Ela é relacionado a si próprio, tá? Então a gente tem o auto com L, de altura, e a gente tem o auto com U, que relaciona-se a si próprio, tá? Então quando eu produzo um autorretrato, eu estou produzindo o meu próprio retrato, tá? Esta imagem, ela vai utilizar dos dois temas que nós estamos estudando hoje. Então, a gente tem um movimento intertextual. Por quê? Quando a imagem me apresenta outros textos, outros autorretratos, é um movimento intertextual. E que há a necessidade de que o leitor desta imagem tenha conhecimento de mundo para saber que cada uma dessas imagens aqui, elas estão relacionadas a um autorretrato que já existiu aí na humanidade, tá? E ela é também metalinguística. Ih, professor, agora deu ruim. Gente, calma. Eu vou explicar para vocês direitinho o que é a metalinguagem. E aí, quando eu explicar, eu tenho certeza que você vai compreender muito bem essa imagem aqui, tá bom? Vamos continuar. A função metalinguística nada mais é do que um emissor. Quem que é o emissor, gente? É quem emite a mensagem. Explicando um código, utilizando o próprio código. Presta atenção. O movimento metalinguístico, ele vai ocorrer quando eu tenho um emissor, uma pessoa que vai emitir a mensagem, e que ela utiliza da linguagem para falar da própria linguagem. Olha os exemplos. Quando eu tenho um poeta que vai explicar, que vai escrever um poema, falando, por exemplo, das dificuldades de se escrever um poema, este é um movimento metalinguístico. Quando eu tenho, por exemplo, uma aula de língua portuguesa, em que eu utilizo da língua portuguesa para falar das questões de língua portuguesa, é um movimento metalinguístico. Quando eu tenho, por exemplo, uma televisão, né, a TV da forma que vocês estão me vendo aqui, e que eu utilizo da TV para poder falar da própria TV, é um movimento metalinguístico. Ah, professor, realmente eu não entendi nada. Galera, sim? Vamos fazer uma pausa aqui para a gente fazer um ajuste técnico. Atenção. Beleza. Gravando. Ah, então eu vou, inclusive, diretor, aproveitar para mostrar ao nosso estudante o nosso estúdio, gente. Olha só. A gente tem aqui a parte do intérprete, onde fica o Gilbert e os outros intérpretes do nosso programa. Tem a nossa equipe de apoio aqui. Esse aqui fica falando do tempo para a gente, quanto falta. E nós temos as câmeras, os equipamentos utilizados para a produção do nosso encontro diário com você, estudante. E esse aqui é o lugar que vocês veem todos os dias durante o nosso programa. Diretor, posso voltar daqui então? Ok, gravando, professor, retomando. Galera, percebam então como que nós fizemos a metalinguística aqui na hora, ao vivo, sem titubear. Eu utilizei então da TV
para mostrar para você a própria TV. Vejam que legal isso? Isso é um movimento metalinguístico. Se você assistir, por exemplo, um filme em que fala da vida do ator, em que fala das dificuldades da produção de um filme, isso é um movimento metalinguístico. Vejam bem então, quando o objetivo da mensagem é falar sobre a própria linguagem, aí há então um movimento metalinguístico, beleza? Vamos ver aqui para que vocês entendam melhor. A gente vai refletir um pouquinho sobre a metalinguagem, tá bom? Sobre a metalinguagem, podemos afirmar: A. Quando a preocupação do emissor está voltada para o próprio código, ou seja, para a própria linguagem, temos então o que chamamos de função metalinguística. B. A metalinguagem ocorre quando o emissor deseja verificar se o canal de comunicação está funcionando ou compreendendo a mensagem. C. Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos, é a linguagem da comunicação. E D. Quando há ênfase no emissor, ou seja, na primeira pessoa e na expressão direta de suas emoções e atitudes. Vamos pensar então, olha, a resposta correta, gente, é justamente a letra A. O movimento metalinguístico, então, ele ocorre de que forma? Quando a preocupação do emissor, daquele que está emitindo a mensagem, está voltada para o próprio código, ou seja, para a própria linguagem. Quando, então, vou retomar este exemplo, uma aula de língua portuguesa, para falar, para que você me entenda, para que eu, como emissor, transmita a minha mensagem, eu utilizo um código. Esse código é a língua portuguesa. Porém, o tema da minha aula também é a língua portuguesa. E aí, então, eu tenho um código que torna-se também tema dessa mensagem. Isso é o movimento metalinguístico. Vamos lá, então, gente. Então, já vou te mostrar aqui, gente, qual que é a correta para que a gente continue fazendo essa análise, beleza? Olha só. Tio Cosme vivia com minha mãe desde que ela enviuvou. Já então, era viúvo, como prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. Percebam que neste momento da obra de Machado de Assis, a obra intitulada Dom Casmurro, há neste trecho da letra B, um momento em que a fala é destinada diretamente aos personagens, à história em si. Por quê? Letra A, agora expliquei o título. Vejam então que o autor utiliza do texto para poder falar do próprio texto, para poder falar do título. Aqui mais uma vez, ó, releva-me estas metáforas. Vejam então que Machado de Assis, mais uma vez, utiliza do texto, da escrita que ele está fazendo, para poder falar justamente do próprio texto, da presença das metáforas. E D. Dom Sancho, peço-lhe que não leia este livro da mesma forma que na letra E, olha só. Também não achei melhor título. Percebam que em todas as outras alternativas, com exceção da letra B, há um momento em que o autor fala do texto, no próprio texto. Este é um movimento metalinguístico. Continuando, sobre a intertextualidade explícita, nós podemos perceber que ela ocorre quando há a citação da fonte do intertexto. Quando a gente tem a intertextualidade implícita, não há fonte, não há essa presença. Mas na intertextualidade explícita, é necessário citar de onde você retirou aquela informação para produzir a intertextualidade. Tranquilo? Bom, hoje nós reconhecemos e usamos as estratégias de intertextualidade da metalinguagem na compreensão de texto. São as referências que eu utilizei, essas aqui. Muito obrigado pela sua presença e participação e até o nosso próximo encontro.